Pensa só, um único gesto, feito por um homem já no seu leito de morte, que tem o poder de redefinir o futuro de uma nação inteira. É exatamente numa dessas histórias poderosas, lá do livro de Gênesis, que a gente vai mergulhar hoje. Uma história sobre família, tradição e principalmente sobre um momento que virou todas as expectativas de cabeça para baixo. E a grande pergunta que fica é essa aí. O que vale mais? A tradição, aquilo que sempre foi feito, ou o destino, aquilo que está para acontecer? É bom ter essa tensão em mente, porque é ela que move cada decisão que a gente está prestes a ver. Bom, nossa história começa lá no Egito. Jacó, o grande patriarca de Israel, está no finalzinho da vida. Os dias dele estão contados e ele sabe que chegou a hora de acertar as contas e selar o legado da sua família. E quem corre para ficar ao seu lado? José, aquele filho favorito que, olha, passou de escravo a segundo homem mais poderoso do Egito. E ele não vai sozinho, não. Ele leva junto seus 2 filhos. E aí a gente tem esse encontro poderoso de 3 gerações ali à beira da morte. Então vamos lá, esses são os nossos personagens centrais. A gente tem Jacó, o patriarca, José, o filho poderoso, e os netos, Manassés, que é o primogênito, mais velho, e Efraim, o mais novo. O que eles vão fazer nesse quarto isso vai mudar tudo. Mas olha só, antes mesmo da bênção começar, acontece uma coisa extraordinária. Jacó, com a pouca força que ainda tem, faz um anúncio. Um anúncio com implicações assim gigantescas, tanto legais quanto espirituais. E que palavras, hein? Que peso! Jacó não está só expressando um carinho aqui. Ele está, na prática, adotando os próprios netos, elevando eles ao mesmo status dos seus filhos mais velhos, Rúben e Simeão. É um ato formal, radical. E com esse ato, Jacó garante que a linhagem do seu filho tão amado José receba uma porção dupla da herança. Ou seja, em vez de uma tribo de José, agora teremos 2, a de Efraim e a de Manassés. Uma jogada que é, ao mesmo tempo, muito estratégica e também profética. Agora sim a gente chega no clímax, a bênção do patriarca. Isso era um ritual sagrado, sabe? O momento em que o futuro era literalmente falado e selado. A tradição ditava cada passo e José estava ali, pronto para garantir que tudo fosse seguido à risca. Então, José, respeitando a tradição, posiciona os filhos de forma meticulosa. Manassés, o mais velho, fica à direita de Jacó, prontinho para receber a bênção principal. Efraim, o mais novo, fica à esquerda. Tudo preparado, tudo nos conformes para que o costume seja honrado. E aí, o impensável acontece. Jacó, mesmo quase cego, estende as mãos e, com total intenção, cruza os braços. A sua mão direita, que é a mão da bênção maior, pousa sobre a cabeça de Efraim, o filho mais novo, e a mão esquerda vai para Manassés, o primogênito. A tradição é quebrada, ali, na frente de José. Dá para sentir o pânico na voz de José, né? Ele olha para o pai, velho e cego, e pensa que ele cometeu um erro terrível. Ele tenta fisicamente corrigir as mãos de Jacó para realinhar aquele momento com séculos de costume e de expectativa. Só que o que José vê como um erro, Jacó vê como destino. A resistência do pai mostra que tem algo muito mais profundo acontecendo ali. Não é um engano, não. É uma profecia. Mesmo com a insistência de José, Jacó se mantém firme. A fragilidade física dele contrasta com a certeza espiritual absoluta. Ele sabe exatamente o que está fazendo, mesmo que isso desafie toda a lógica e toda a tradição. E com essas palavras calmas, eu sei, meu filho, eu sei, Jacó basicamente acalma José. Não é velhice, não é um erro, é conhecimento. Uma visão do futuro que José ainda não consegue enxergar, mas que Jacó sente com uma certeza que é inabalável. E aqui está a profecia. Jacó não nega a grandeza de Manassés, de forma alguma. Ele diz, ele também será grande, vai se tornar um povo, mas a bênção para Efraim é muito maior. Ele não vai ser só um povo, ele vai se tornar uma multidão de nações. O mais novo vai superar o mais velho, tanto em importância quanto em poder. E com isso, pronto, o ato está feito. A bênção foi dita, o destino foi selado.
Aquela quebra da tradição da primogenitura não foi um acidente, mas sim um ato deliberado, um ato de profecia que ia definir a história de Israel por séculos. Então, por que essa história de família, que aconteceu há milênios, ainda é tão importante? Qual é o legado duradouro disso tudo? No fundo, o que essa história nos lembra é que o destino pode sim desafiar as nossas expectativas. Ela meio que valida a ideia de que os planos divinos ou o próprio curso da história nem sempre seguem as regras que nós criamos, como essa da primogenitura. E o mais interessante é que a profecia se cumpriu. A tribo de Efraim se tornou uma das mais poderosas do antigo Israel. E isso nos leva de volta à nossa pergunta inicial, mas agora com uma nova camada de sentido. A história de Jacó nos força a questionar as nossas próprias tradições, as nossas expectativas, e nos deixa com uma reflexão poderosa. Em que momentos da vida, desviar do caminho esperado pode ser, na verdade, o cumprimento de um destino muito maior?